levantar a sua mão e adorar a Deus. Eles voam como águias e se alimentam de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si. A eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo e a estação, eles são os valentes de Gideon. É você? Eles são civilização. Uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles mundos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé, pela fé. Eles receberam um novo nome, eles viram um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em poder e glória. Eles são os filhos do jubileu, predestinados para ter o que Adão perdeu. Eles regaviram a possessão e deixaram a obra da escravidão. Eles são, canta a civilização de fé. Civilização, uma nova criação. Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Canta a civilização. Civilização de fé, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles universais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles cumprem a profecia, eles captaram a visão de Neemias para reconstruir os muros. Eles falam a língua incompreensível, selos, trovões, teofanias, redenção. O mundo não entende. Eles podem ir onde Enoque foi, caminhar em todas as dimensões. Eles têm o segredo da adoração e entram em sua presença com revelação, porque eles são uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé, são aqueles
o Satanás se infiltrou no Éden, chegando ao ventre da mulher. Corrompeu o paraíso, trouxe morte e escuridão, mas Deus vingaria sua intromissão. E no entardecer, em silêncio ele desceu, e em pleno Éden satânico, uma esposa pra se escolher. O povo feito à sua imagem, seu sangue e sua linhagem, enquanto o mundo nada sabia. Ele a conheceu você, ele a conhecer, a conhecer, a conhecer. E ela respondeu: são aqueles, dos tais do profeta profecias. Oh, cientistas, civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Muito bom dia a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e a oportunidade de estarmos reunidos para termos que receber o pão da vida do dia. Certamente é um privilégio, porque não sabemos até quando é que poderemos ter esta oportunidade de poder nos reunir em nossas casas e ouvirmos a palavra de Deus. Nunca se sabe, neste mundo de incerteza, algo pode se levantar que vai nos impedir para que não tenhamos este privilégio. Da mesma maneira, quando ainda tínhamos o privilégio de irmos à casa de Deus a qualquer momento que quiséssemos, e sempre quando se reuníamos, dizíamos que é uma grande oportunidade, e ninguém tinha imaginado que aquela oportunidade algum dia podia ser retirada de nós. Pensávamos que teríamos a oportunidade para todo sempre, mas no instante acabou levantando algo que acabou nos impedindo. Da mesma maneira, este privilégio que nós estamos tendo, não se sabe até quando. E dizer que talvez será muito útil, principalmente nos fins dos dias, quando nas vésperas do arrebatamento, como é do nosso conhecimento, de que as igrejas serão fechadas porque vai se requerer o sinal da besta. E aqueles que não terão o sinal serão obrigados, não terão como vender ou comprar.
E o profeta nos diz que as igrejas serão fechadas e tomadas para outros fins. Portanto, esperamos que talvez, chegada a essa altura, talvez este canal, esta plataforma que agora está nos alimentando, possa ser um canal pela qual nos ajudar. E não sabemos se este canal terá que continuar ou também haverá uma perseguição de tal modo ter que também nos impedir. Só quando temos uma oportunidade como esta, e é melhor a gente fazer o uso condigno dela e absorver cada palavra que Deus está nos dando, porque é deste modo que a gente crescemos, conhecemos o Senhor. E gostaria talvez de dizer que talvez pode vir ser, digamos, o canal pela qual a gente viver até que venha o arrebatamento. De todos os modos, creio que ainda estão a fazer o uso condigno da oportunidade que estamos tendo, o tempo de estarmos nas nossas casas, e tenho a certeza de que cada um ainda está a continuar a acatar as medidas, assim como exercitar e trabalhando, não? Fazendo alguns trabalhos, não só se alimentarem, mas talvez fazendo alguns trabalhos, cortar lenha e algum trabalho para se manter flexível, continuar a ler, orar, jejuar, a dizer que eu estou usando esta oportunidade. Agora já estou precisamente no livro de Apocalipse 10. Está a me faltar quase uns 12 capítulos para eu terminar com a leitura da minha Bíblia. E eu quero acreditar que cada um de vocês estão também lendo. E temos mais uma oportunidade, como foi o estado de emergência, foi renovado. E talvez continue até lá, porque é um tempinho que talvez depois de tudo terminar pode vir ser escasso. Só vamos continuar a usar essa oportunidade de uma maneira sábia, redimindo o nosso tempo. E talvez até estávamos a falar a questão mesmo de termos que reabrir os cultos, como é do conhecimento de cada um de vocês, que a partir do dia 18 deste mês, aqueles que já estão preparados poderão resumir com os cultos. Nós ainda estamos a trabalhar. Os irmãos estão precisamente aqui, os canalizadores, a tentarem colocar as coisas em ordem. E o material já está aqui. E eu tenho a certeza de que dentro da próxima semana talvez tudo estará em ordem. Não estamos assim numa grande correria como os demais, porque ainda temos este canal para a gente nos alimentar. Mas a verdade é de que talvez até lá, ao fim deste mês, tudo estará em ordem, poderemos resumir com os cultos. Estávamos a falar, acho que deve ser com o pastor Santo, a dizer que talvez, como as exigências são assim, como que rigorosas, e talvez é como numa entrevista. Quando você vai numa entrevista e você é a primeira pessoa a ser entrevistada, acaba a ser perguntado muita coisa. Mas se você aparece, digamos,
a terceira ou quarta ou mesmo penúltima pessoa, as pessoas que estão a entrevistar já estão como que saturadas e cansadas, acabam não lhe perguntar ou não lançar muitas perguntas. Só não gostaríamos que talvez fôssemos assim os primeiros, talvez depois de alguns sítios, algumas igrejas terem abertas, poderemos já procurar lhes convidar quando tudo estiver em ordem. E se tudo correr bem, gostaríamos mesmo de passar uma tinta para começarmos os cultos com uma nova cara. E só continuemos a ler, orar, jejuar e redimir o tempo, não só ficarmos só para aproveitar-nos já alimentar, sem talvez tenhamos que fazer alguma coisa. Sim, eu queria aproveitar e ler uma coisa aqui que acabei vendo nesta mensagem, o mistério de Cristo. Eu tenho a certeza de que é a vontade de Deus termos que ler parte disto aqui. Uma mensagem pregada precisamente no dia 7 de 6 de 53. O irmão Branham diz aqui no parágrafo 18: agora ouçam, esta é a minha tarde para estar com o Senhor aqui nos serviços. E eu apenas digo o que Ele me diz para dizer. É o profeta tentando esclarecer para que as pessoas entendam que aquilo que ele dizia não era só dizer por dizer, mas dizia o que Deus lhe dizia para dizer. E ele diz, mas é um dia triste quando criaram máquinas de lavar e lavar-louças e tudo o resto. Dão às mulheres todo este tempo para ficarem em bares e coisas, e a beber e a fumar cigarros, e sair e passear. É verdade, passam a ser intrometidas, vadias, com bastante tempo. Só neste momento em que estamos como que nas casas, não é um momento que devíamos aproveitar para não mesmo ter nada a fazer. É um momento em que devemos procurar sermos criativos, procurar alguns trabalhos a fazer. Se você está aí em casa como irmão, procura algum trabalho a fazer. E se tem uma pequena horta, tentando trabalhar na horta ou cortar mesmo lenha para manter-se saudável e flexível. E eu estou como que dentro da semana bem apertado. Na segunda-feira tenho que ir a Machamba, terça-feira estou a gravar, quarta-feira estou a gravar, quinta-feira estou de volta na Machamba, sexta-feira estou a gravar, sábado se há batismo, domingo ocupado. Tentar redimir tempo, usar cada tempinho que nos é dado. Só ele está a tentar falar aqui a respeito das mulheres. E passam a ser intrometidas, vadia, com bastante tempo. Ali está, irmãs, temos que redimir o nosso tempo. Tentar ter algum programa, fazer trabalho, trabalhar. E não passar tempo como uma, digamos, vadia, só dormir e não ter nada a fazer. Como tudo isso vai sendo explicado. E ele acabou de nos dizer que o que ele diz é porque Deus lhe disse. Sem nada para fazer. Seria melhor se você tivesse que
esfregar com a escova e voltar a lavar com este tipo de máquinas de lavar, como a minha mãe fazia. É verdade. E ele diz, agora, não é isso, não só isso. Não só isso, mas os homens, eles têm que programar o tempo deles para que possam sair e jogar golfe ou algo assim, fazer um pouco de exercício, tirar um pouco de gordura deles. É lamentável. E o resto do mundo a morrer à fome. Você acha que nós vamos receber... você acha que nós não vamos receber condenação por essas coisas? Claro que vamos. Já saí de países com os pobres, com as pobres crianças a torcer as mãos e os seus olhos a chorar com os rostos sujos assim, a chorar por um pedaço de pão. Na América, às vezes à tarde ou ao meio da tarde, um prato de $8 que se comia lá nos Estados Unidos e metade da comida deitada ao lixo. Só talvez esta parte que eu queria. E ele diz, deitada ao lixo para dar para os porcos. E ele diz, não está certo. E, irmão, a hora está a chegar em que Deus vai nos fazer pagar por estas coisas. Só gostaríamos que, enquanto que temos este tempo e Deus está nos ajudando, alimentando-nos, abençoando-nos, mas sempre devemos estar cientes de não sermos um povo que esbanja aquilo de ter que cozinhar e depois as pessoas vão comer, digamos, 40% da comida que se preparou, ou talvez mesmo 60%, comer 60% e depois 40% da comida é deitada no lixo e tudo mais. E eu sempre fui precisamente contra isto. Eu não sei, talvez é porque uma vez a comida acabou me deitando e acabei ficando assim um pouco ciente de que a comida não é para se esbanjar e deitar e tudo mais. O irmão Branham diz aqui que Deus vai nos fazer pagar por estas coisas também. Deus não está a favor desta conduta. E talvez isto diríamos que tem que ir diretamente às nossas irmãs. Porque é verdade que o irmão tem a sua responsabilidade de trazer em casa a comida. E quando a comida chega em casa, já é a responsabilidade da irmã gerir bem essa comida. Porque às vezes é uma comida que é trazida por um grande esforço. E eu não sou a favor daquelas irmãs que quase não se envolvem na cozinha. Talvez são as meninas que vão fazer tudo e ela está ali, não tem nada a fazer. E às vezes é só dormir, acordou, comeu e tudo mais. E até fica surpreendida, nem sabe o que está a vir na mesa. Ela acaba ficar também surpreendida como o irmão, que afinal cozinharam isso. E ela também nem está ciente daquilo que estava sendo cozinhado naquele dia. Só quando a comida vem em casa, é a responsabilidade da irmã ter que gerir e gerir bem. E talvez se você tem algumas pessoas que ficam com você, são meninas, você é gerente desta cozinha, você que deve estar em frente, você que deve ajudar, delegar, até dar as medidas. E às vezes outras pessoas acabam não aprendem.
more aprender sem chegar ao ponto onde já aprenderam. Estamos a dizer que hoje cozinharam massa, não conseguiram, talvez comeram 40%, 60% foram detalhe. Parece que devia ser uma lição de saber que amanhã temos que mudar a panela, mas vão usar a mesma panela e vão cozinhar e deitar de novo. Só não gostaríamos, como já vimos aqui, que Deus não está a favor disso e Ele vai nos fazer pagar por isso. Só que isso seja talvez uma boa recomendação para que tudo seja usado com dignamente. E às vezes, porque a verdade é de que a comida às vezes costuma escassear. Talvez você está ali em casa dos pais, não está ciente do sacrifício que é feito para trazer aquela comida. E você só come e deita de qualquer maneira. Algum desses dias Deus vai lhe fazer pagar. Deus realmente vai lhe fazer você ter que pagar. Há de estar num sítio em que papai e mamãe não está ali, e você não está em casa. É onde você vai ver a importância de cada comida. Quando você não tem nada de comer, é quando você vai pensar de cada comida que você já deitou no lixo. Vamos ser pessoas responsáveis, irmãs responsáveis, gerentes da cozinha, que sabem gerir, sabem controlar. Porque às vezes as meninas, como meninas, podem ser irresponsáveis. E se é carvão, é só queimar. E quando queimar, acabou de cozinhar, é só deitar. Mas você, como dona da casa, gerente, tem que estar em frente e tentar lhes orientar e tentar lhes dizer que as coisas fazem-se desta maneira, daquela maneira. Eu tenho a certeza de que Deus vai nos abençoando, como acabamos de ler aqui, para que não sejamos julgados por isso. Porque há pessoas que não têm nada de comer. E aqui mesmo na cidade, que se chama pobreza urbana, está por aqui. E há pessoas que nem têm onde começar. E às vezes há pessoas que talvez você fala de uns 50 meticais e é tudo para ela. Consegue comprar ali tudo, é caril, é óleo, é farinha, tudo que se pensa em comprar ao dia sai dali. Só temos que respeitar cada coisinha, não esbanjar. Deus não é Deus que esbanja. Só Deus lhes abençoe. Eu queria, vai depender se teremos assim as gravações que vão sair bem, mas queria dar esta oportunidade a alguns irmãos para dar testemunho sobre os efeitos do nosso bom Deus. Sim, eu no mês passado estava possuído com um demônio que dor de ouvido. De repente começou a fazer ruído, fechou, já não estava ouvindo nada. Quase estava sempre escutando o barulho deste ouvido aqui. Tentei orar, mas aquilo não passou. Mesmo quando as pessoas falavam, eu sempre não escutava bem, quase escutava aquele ruído desse ouvido. Até decidi vir aqui falar com o pastor. E o pastor disse, vamos orar. Fomos na igreja, dentro, oramos, e o pastor colocou as mãos. Mas aquilo parecia que queria resistir. Depois de orar, pastor,
Passou mais quase aproximadamente 3 semanas, aproximadamente a um mês. E aquilo se eu não fosse ultimoso, parece que aquilo não poderia sair eu, seria um surto. Passou quase aproximadamente um mês, mas de repente um dia abriu seu ouvido. E naquele momento, quando eu abri seu ouvido, eu já estava, aquele barulho já tinha passado. Eu não queria deixar um tempo sem que logo mandasse logo mensagem para o pastor que já estou curado. E mandei para o pastor. E a partir dali já estou bem mesmo, até agora mesmo estou ouvindo sem problema. E esse mesmo, eu gostaria que outros ouvissem. E é verdade, precisa uma teimosia quando as orações são feitas. Os demônios tentam querer mostrar, parece que ainda não vão obedecer às orações, mas obedecem quando a pessoa é teimosa também em querer a palavra. Agradeço bastante. Agora, esta manhã estamos a começar na página 132. Como devem saber, estamos a continuar com a mensagem A Estatura do Varão Perfeito. E eu tenho a certeza de que está sendo uma bênção. Para mim está sendo realmente muito bom, muita coisa a descobrir e Deus está nos ajudando. E às vezes quando você está aqui acaba ser uma bênção, quando a unção cai você sente-se bem. Portanto, estamos a continuar e gostaria talvez de voltar a ler o mesmo capítulo, que é precisamente no livro de 1 Pedro. 1 Pedro. Estou a ler a partir do versículo 5, 1 Pedro 1. Vós também, pondo isto, mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal amor. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, aquele que ordenou dizendo que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos neste momento, Pai, sentados como filhos ao redor da mesa, esperando para que o Espírito Santo possa repartir o pão da vida e dar a cada um segundo as suas necessidades. Por isso, venha, ó Senhor, e nos ajude mais uma vez esta manhã. Perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência humana, nossa tolice, onde pensamos como o mundo pensa, falamos como o mundo fala. Senhor, e permita que aquele sangue que nunca perderá o seu poder possa nos lavar e nos purificar. Senhor, queremos encomendar a leitura da sua palavra neste instante e a sua pregação sobre a tutela do Espírito Santo. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Como eu acabei de me referir,
Estamos a começar precisamente no parágrafo 132. Disse-lhe, a Bíblia ainda está falando. O irmão Branham estava aqui falando com alguém que ele estava tentando mostrar a importância da ciência, que ele chamou de ciência espiritual, ciência suprema. E quando a gente aprendemos esta ciência espiritual, ciência suprema, se tornamos precisamente cientistas espirituais. Eu gostei muito desta. Acabei descobrindo que talvez aqueles irmãos que cantaram aquela canção deve ter sido precisamente aqui onde eles já tiraram. E onde se fala a respeito da ciência espiritual suprema, não a ciência natural. E acabei descobrindo alguma coisa aqui porque vai ver que quando o primeiro homem foi criado, ele não era um homem natural, era um homem espiritual. E o homem espiritual estava precisamente na imagem de Deus, não o homem natural, porque Deus não é carne e sangue. Todavia, Deus tinha que tirar este homem espiritual para colocar numa imagem ou num barro que ele havia feito para que ele se tornasse um homem natural. E dali, quando o homem já estava num estado natural, é onde a ciência opera. Por isso, muitas das vezes, a ciência não crê nas coisas espirituais. Portanto, mas a nossa ciência não é natural, mas é uma ciência espiritual. E eu acabei vendo os porquê mesmo. Foi dito que aqueles que adoram a Deus devem o adorar no espírito e na verdade. Porque se você o adora no natural, não haverá nenhuma comunhão aqui, porque Deus não é natural. Deus é espiritual, é sobrenatural. Portanto, para você o adorar melhor, tem que sair do natural para entrar no espiritual, para que você possa o adorar, porque estará precisamente na mesma dimensão em que Deus vive. Sim, só estava a tentar, e eu acabei vendo aqui um canal em que a maioria dessas coisas já acabam tomando. Quando o homem ainda era espiritual, ele não tinha como contactar o natural. Não havia ninguém para lavrar a terra. Mas quando o homem foi tirado do espiritual para o natural, é quando ele teve mãos de carne para poder pegar a enxada e lavrar a terra. E eu acabei descobrindo que a maioria do mundo espiritual, para vir a contactar o natural, eles também tomam o mesmo canal. São demônios que querem fazer o que querem fazer no natural. Tem que procurar vaso pela qual entrar e fazer o desejo dele, que ele não pode fazer quando ainda está num estado espiritual. É um canal muito bonito que pode se seguir. E também, e mesmo as enfermidades, para poderem atuar, saem precisamente do estado espiritual e entram no natural, é quando se tornam doenças como doenças que nós conhecemos hoje. Estamos ainda a continuar a ler 132. A Bíblia ainda está falando. E ele diz, onde está a sua igreja? Sim, porque este homem havia dito ao irmão Branham que a igreja dele falava onde a Bíblia fala, parava onde a Bíblia também parou. E este homem havia dito que os que receberam o Espírito Santo foram unicamente aqueles
os 12. Havia dito que foram simplesmente os 12. E a cura divina também era para os 12. E o irmão Branham acabou lhe mostrando que, afinal de contas, não foi precisamente assim. Eram 120. Continuou a lhe mostrar que Paulo também recebeu o Espírito Santo. Continuou a lhe mostrar que, afinal de contas, haviam Estevão e os outros que também, Filipe, que exercitou a cura divina, que nem estava no grupo dos 12. E ele tentou mostrar que tudo isso, este conhecimento todo de manejar a palavra de Deus, fazia parte da ciência espiritual. A ciência espiritual que arrasou a tudo de acordo com a palavra de Deus. E eu acabei gostando desta parte de ter que colocar desta maneira as coisas, porque fez-me lembrar, porque quando você tem essa ciência, a ciência suprema, a ciência espiritual que arrasou a tudo pela palavra de Deus, acaba lhe ajudando. Eu acabei pensando de muitas batalhas que já pelejamos por aqui, que foi realmente preciso ciência suprema para podermos encarar. Eu lembro daquele outro irmão que acabou vindo e pregou dizendo que o nome do profeta não era humano. E essas coisas todas que já vimos as pessoas tentar vir torcer a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ajudando a colocar as coisas precisamente no seu lugar. E acabei descobrindo que afinal tem sido a ciência suprema que tem nos ajudado para pelejarmos essas batalhas e sairmos vitoriosos pela graça de Deus. Portanto, vamos ter que começar a colocar outra pedra aqui. Aí ele diz: você disse que unicamente os 2 discípulos tinham a cura divina. A Bíblia diz que Filipe foi a Samaria e expulsou demônios e curou aos enfermos. E que houve grande regozijo na cidade. E ele não foi um dos 12, nem mesmo foi apóstolo, mas diácono. E ele diz: amém. Disse Paulo, não foi um dos que estava no cenáculo, mas sem dúvida teve o dom de cura divina. Vejam quão grande foi aquele dom que mesmo 30 anos depois ele estava em Corinto ordenando o dom de cura no corpo. Agora, a ciência que a gente tira de um livro, a ciência que a gente tira de um livro, e ele diz, é melhor lançá-la no lixo e obter esta ciência na qual Deus diz: é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E logo você dirá: amém, sim, Senhor. Não somente para os 12, mas para todos. E ele cita Atos 12, 39. Quando você chega a obter tal grau de fé, quando sua fé afirma cada palavra com amém, então pode dizer: agora sim, acrescentemos isto. Agora, em quarto lugar, teremos que apressarmos, mas me sinto tão cômodo e feliz estando aqui de pé falando dele. Mas em quarto lugar, e ele diz, e a ciência temperança. E ele diz, temos chegado à temperança. Primeiro se necessita de fé. É a primeira coisa que necessita. É o alicerce, como já vimos. É a fundação, é a base. É a coisa pela qual tudo isso deve ser ajustado, crescendo em direção à estatura do varão completo ou varão perfeito. E como já mostramos aqui, que
você precisa de ter fé para ser nascido. Como estávamos a mostrar, que você, através daquela fé, talvez digamos uma fé inconstante, quando é nascido de novo, automaticamente você obtém uma fé constante. Porque eu ainda posso lembrar que os discípulos de Jesus foram e oraram pelos doentes, os doentes pela fé ficaram curados. E até podíamos mencionar aqui a respeito de Pedro. Ele teve graça de andar em cima das águas. Aquilo aí era fé. Mas a fé que ele tinha não era uma fé constante. Era uma fé inconstante, porque ele ainda não tinha sido nascido de novo. Quando ele foi nascido de novo é quando ele obteve uma fé constante, que não podia falir. Sim, o mesmo Pedro naquele momento, quando ele foi apontado que era um deles, acabou negando o Senhor. Mas quando chegou aquele tempo, quando ele havia sido nascido de novo, ele não pôde negar o Senhor, até disse: julgai a vós mesmo a quem a gente escutar, os homens ou Deus. E ele estava pronto agora para morrer pela mesma causa que ele havia negado. Ele já era um crente constante, com uma fé constante. Sim, acho que está claro. Primeiro se necessita fé, e logo a fé se acrescenta a virtude. Se é virtude correta, e logo se acrescenta ciência. Se é a ciência correta. Porque está vendo, há uma parte disto aqui que não é correta. Se é a ciência correta. E agora, queremos acrescentar-lhe temperança. Esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool, ao menos neste caso. Esta é a temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. Isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo o mundo. Sim, porque há pessoas impacientes, que eu lembro uma vez, estava a passear na cidade, e umas duas pessoas acabaram-se, naquela agitação de muito movimento, umas duas pessoas acabaram se chocando ali, e logo que se chocaram, uma daquelas pessoas ficou muito furiosa. Até queria bater a outra pessoa. Deu-se para se entender que esta aqui era uma pessoa mesmo impaciente, ou que não tinha temperança, ou iracunda. Não podia se conter, controlar. Como se diz aqui, como controlar a língua e não ser charlatão. Porque realmente há pessoas que não sabem controlar a sua língua. Porque dizer a verdade, como a Bíblia diz, gostaria de ter lido aqui uma coisa sobre língua aqui, como, não sei, deve ser quem é aquele aí que falou a respeito de língua. Se não é Judas, é Tiago, que tentou nos mostrar o perigo da língua. Que língua é tão terrível como um palito de fósforo. Um pequeno palito de fósforo pode abrasar uma
uma mata inteira só por um palito de fosco. Basta acender e pode queimar uma mata daqui, não sei até onde, só por causa de um palito de fosco. E uma língua realmente precisa de ser controlada e precisa temperança para controlar a sua língua. Saber como responder, saber como falar, saber como colocar as coisas condignamente, não falar como uma tola ou um tolo, mas saber como controlar a sua língua adubada, com temperança, que sabe como colocar as palavras propícias no momento propício. Sim, nos controlar. E muitas das vezes a maioria dos problemas que acontece, desentendimento, principalmente nos lares, tem sido mesmo falta de temperança. A mulher não tem temperança, o homem não tem temperança, acabam se chocando. Ninguém sabe falar entre eles e acabam sempre lançando palavrões que depois, amanhã, começa a se arrepender. Mas você já abrasou a manta inteira, já levantou queimada descontrolada. Está vendo? Só essa temperança que o Espírito Santo nos dá, como controlar a língua e não ser um charlatão, também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vão cair da carreira mesmo antes de começar. Sim, e logo nos perguntamos por que Deus não está em sua igreja operando maravilha e demais coisas como antes. Está a ver como essas coisas acabam a impedir que Deus opere. Acrescente temperança a outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigamente. Quando dizem, vocês fanático. Sim, você tem que ter graça suficiente de saber responder. Porque você realmente pode estar, digamos, está a testificar e está a falar a respeito da palavra de Deus, e depois levanta alguém, chega ali, descarrega sua fantasia ou sua ira, ou sim, chega lá e diz, vocês fanáticos que estão, vocês adoram homem, vocês não prestam, saiam daqui. E realmente você pode estar a apresentar uma coisa bonita, mas se não saber responder a partir daquele momento, ficar já agitado e tremer com zangaria, e acaba já, nem tudo aquilo que você estava a tentar dar, acaba perdendo valor. E ele diz, não vá você tombá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Assim quer ser você? Assim quer ser você? Amém. Quando a você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal. Deixe que ele seja seu exemplo. Quando o diabo lhe disse, se és filho de Deus, faça com que estas pedras se tornem em pão. Ele podia fazê-lo naturalmente, porque ele era Deus. Porém, ele teve temperança. Quando lhe chamaram de Beelzebu, ele disse, eu lhes perdoo. É certo? Lhe arrancaram a barba a mãos cheias. Lhe cuspiram no rosto e disseram-lhe, desça da cruz. Ele disse, Pai, perdoa-os, nem sequer sabe o que estão fazendo. Está a ver? Ele tinha realmente temperança.
Nós estamos a falar aqui de alguém que talvez havia sido colocado num canto em que ele não tinha meio para se defender. Estamos a falar de alguém que poderia ter falado simplesmente uma única palavra e aquela palavra podia mudar a cena. Mas ele não quis usar nada porque tinha temperança. Ele com aquele dom e conhecendo as coisas, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Lhe havia visto operar maravilha e revelar às pessoas o mal de suas vidas, etc. Lhe vendaram os olhos e logo batendo-lhe com um pau diziam-lhe: profetize, diga-nos, quem te bateu e quereremos em ti. Vem você? Ele teve temperança, conseguiu se conter, conseguiu se suportar, conseguiu se deter. Essa graça que cada um de nós deve ter. Não ser movido com emoções, mas ter graça de conter-se, de controlar-se. Agora, se você atende dessa maneira, então acrescente a sua fé. Se ainda se enfada e se agita, etc., então não atende. Não trate de acrescentar isso porque não se agarra, não se pode vulganizar. Não se pode vulganizar um pedaço de borracha a um pedaço de ferro. Isso não serve. Tem que ser algo elástico com a borracha. Graças a Deus. Agora, quando sua fé e sua temperança chega a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo como ele as teve, então se pode vulganizar. E a você se lhe acrescenta isto: quando sua virtude é como a virtude que ele teve, então se pode acrescentar: quando sua ciência é como sua ciência, como a ciência de quem? De Cristo. Oh Deus, venho para cumprir tua vontade, ele disse. Com a palavra do Pai, ele derrotou a todo o diabo. Os céus e a terra passarão, mas a palavra não passará. Quando você tem essa classe de ciência, então pode se vulganizar com sua fé. Quando a gente tem a temperança correta, quando aqui ele teve, se vulganizará. Se você somente tem uma temperança formada, humanamente, meia a meia, pela qual diz: eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não a faça, porque pode ser que ponha meu nome nas notícias. Essa não é a temperança da qual ele fala. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente do profundo do coração pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passa o assunto, então pode se vulganizar. Se pode acrescentar a sua fé. Meu Deus, quando do íntimo do seu coração você pode deixar passar alguém que talvez tenha lhe provocado, alguém que tenha lhe rebaixado, e você do íntimo do seu coração deixa passar e lhe perdoa. Porque dizer a verdade, amados irmãos, há tempo em que você não precisa mesmo de ter que discutir e tentar procurar razão, porque há quem é juiz solene de toda a eternidade, que é Deus. Por isso se diz que a vingança pertence a Deus.
não se vingue de nada, deixa Deus vingar a seu favor. Então se pode vulganizar, que é precisamente ligar, colar. Se pode acrescentar a sua fé. Com razão a igreja é tão pequena. Verdade? A Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está a citar Atos 2:38. E um homem que é estritamente um tritariano, trinitário, não crê e diz: olha aquele anticristo, ele é do nome Jesus, ele é só Jesus. Tenha você cuidado, não tenha muita confiança quando a sua temperança. Seria melhor que você viesse dizendo: irmão Branham, tem tempo você para explicar isto? Gostaria de ouvir a explicação deste assunto. Logo venha e escute, enquanto tudo é trazido à luz. Então pode-se ir. Entraremos nisso dentro de pouco ao temor de Deus. Porém, quando a pessoa sempre está agitada, se agita completamente com qualquer coisinha, não é isto. Quando faz essas coisas, não tem temperança bíblica. Como dar resposta? Se você tem todas as coisas, então as podes acrescentar à sua fé. Depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar a paciência. A nossa paciência. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. São Tiago 1:3. Agora, paciência é o passo seguinte na construção desta estatura. Você sabe que Deus tem um material mais fino em seu edifício. Vê você quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glória, grito e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tanto nestas coisas, nestas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Sim, talvez tentar colocar desta maneira. E quando se depara com alguma dessas coisas, sim, eu poderia ter dado aqui muitos exemplos. Quando alguém é colocado numa encruzilhada, vamos dizer que talvez algum desses homens, eu lembro este outro homem, um homem bem conhecido ao nível mundial, mas quando ele foi provocado, acabou revelar que essas virtudes não estão nele. Tenta pegar algum desses supostos chamados assim, profetas conhecidos ao nível nacional, e tenta colocar a estatura, coloca ele aqui e coloca essa estatura do varão completo ao lado dele. Há de apanhar que ele será achado em falta. Falar mesmo, responder, não saber responder. Ela sabe uma pergunta, fica chateada, começa a soltar gente, e ele depois diz que é o profeta. E ele diz que sou isso, sou aquilo, sou apóstolo. E realmente essas coisas, as pessoas querem fazer milagre, querem fazer isto, querem fazer aquilo, mas quando são trazidas nesta balança dessas virtudes, são assadas em falta. Não tem temperança, não tem paciência, não tem virtude, não tem ciência da Bíblia, ora mistura. Porque dizer a verdade, essas coisas todas que nós estamos a falar aqui, não são encontradas nessas denominações. É por isso que acabam ficando sem saber. Não conseguem colocar a palavra de Deus no seu respectivo lugar. Dava eu o exemplo precisamente de comidas.
comer porco, coelho, essas coisas todas, e peixe, essas camas, essas coisas que as pessoas acabam pregando, dizendo que não deve se comer. E você vai descobrir que é simplesmente uma escritura. E apanham uma escritura, fixa-se ali e constrói uma denominação naquela escritura. Acaba não ter a ciência suficiente de ir em outras escrituras para ter um quadro real. Porque sempre tem que se ter um quadro real das coisas. É como estávamos a falar aqui deste assunto de que você precisa de ser nascido de novo para ter fé. E talvez alguém pode dizer, qualquer pessoa não nascida de novo não tem fé para nada. Não é exatamente isso. Você ir nas escrituras vai ver que Pedro está ali a andar em cima das águas sem que tenha sido nascido de novo. Aquilo era fé, porque havia sido dito, venha. E ele sabia que não se anda em cima das águas. O que lhe deu graça para andar em cima das águas? Tinha fé, mas não fé constante. Porque depois de um tempinho começou a afundar. Essas coisas têm que ser colocadas precisamente no seu respectivo lugar. Para que isso seja desta maneira, necessita-se da ciência suprema para colocar as coisas no seu lugar. Meu Deus. Lembrando deste aqui, outro que dizia, falava dos apóstolos terem muitas mulheres. E ele só apanha esses exemplos. Abraão tinha 2, Salomão tinha 1000, Davi tinha 500. Mas ele não vai adiante para levar outras escrituras e tentar comparar até aonde, até quando. Só precisa-se de ciência. Esta ciência, isto aqui que estamos a trazer, se é que é algo que pode ser usada para determinar destino de almas, muitas almas vão terminar no inferno, porque serão achadas realmente em falta. É só a questão de ver esses jovens que se clamam e reclamam em serem profetas, que andam por ali, vai descobrir que, colocando isto aqui, são achadas sem nenhum enquadramento. E ele diz, paciência, sim, ele não pode... 143, paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Em primeiro lugar, porque temos que ter paciência com Deus, temos que ter paciência uns aos outros. Se é marido, tem que ter paciência com a sua mulher, ter paciência com seus filhos, continuar a orar até que a mudança que você almeja tenha aparecido na sua mulher, tenha aparecido nos seus filhos, e mulher também ter paciência com seu marido, paciência com seus filhos, paciência com os outros irmãos, assim sucessivamente. Mas em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Meu Deus. Porque Deus também tem paciência conosco, não tem? Se Ele não tivesse, já teria me ditado muito tempo e teria também me ditado há bom tempo. Sim, paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína. Porque sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. São Tiago 1,3. Quando Deus diz algo, você crê naquilo. E ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse. E hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? E alguém começa a pensar que isto aqui não funciona porque me oraram, mas eu ainda estou doente. Há 1 ano atrás eu recebi oração e talvez poderíamos colocar essas coisas aqui. A paciência, esperando para que Deus faça bem a sua palavra. Precisamos realmente de uma grande paciência. Sim, talvez
Não sei se os irmãos conseguiram colocar o testemunho do irmão Manuel, que recebeu oração, mas levou muito tempo para Deus ir curar. E um bom período de tempo. E às vezes Deus pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 6, até 10 anos. Deus antes de lhe curar. Bem mesmo. E eu não sei onde você estará, onde você há de estar. Você receber oração e fazer 1 mês, 2 meses, 1 ano, sem que Deus tenha respondido. Eu não sei onde você há de estar. Não há de pensar que Deus já não responde orações? Há de chegar a um ponto em que você já nem vai saber onde pegar. Mas você tem que ter paciência, esperando para que Deus cumpra com a sua boa palavra, no momento certo. Está a ver? Acho que, como está sendo dito aqui, que muitos estão caindo na falta disto aqui. E ele diz, onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão. E mesmo 25 anos depois, não havia nada. Mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor diante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Não, você não pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Mantenha-se paciente, querendo que Deus prometeu, Ele não pode falhar. Os céus e a terra passarão. Ele prometeu dizendo que aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Quando você receber a oração, fique paciente. Fique esperando com toda a paciência para Deus cumprir a sua palavra. Se você pediu alguma coisa, sim, como estávamos já a mostrar na quarta-feira, a respeito de entrar num restaurante, e você chega no restaurante e recebe aquela lista de que temos isso, temos aquilo e aquilo mais. Às vezes o restaurante pode não ter, pode até não ter aquela comida preparada, não é? Pode até ter, talvez, o frango ainda está no congelador. Temperaram, colocaram na geleira à espera dos clientes. Só um cliente chega, quando chega, recebe aquela enorme lista e vai dizer, eu quero frango assado aqui, com batatas. Pode dizer, tá bem. Mas não é uma questão de que depois de 1 minuto você diz, epa, não chame de trazer meu frango, eu já estou a carregar minhas coisas, vou-me embora. Você não vai comer em nenhum lado às vezes. Chega neste restaurante, 1 minuto antes de cozer, você já está a carregar, vai morrer, não vai comer nada. Você tem que ser paciente. Às vezes as pessoas têm que comprar refresco, tomar aí refresco, esperar, dar tempo àquela gente, com toda a paciência para eles poderem tirar o frango, começarem a preparar, se assar, começar a assar. Não se assa logo, já está cozido. É um passo, é tempo que se leva, que precisa de paciência. E você pacientemente vai esperando, é como um agricultor. Não vai semear hoje e amanhã está a colher. Como estávamos a conversar com o irmão Manuel, dizíamos a respeito de alho, como leva 6 meses para você colher alho. Agora, você vai precisar de paciência. Continuar a regar, esperando que Deus fará bem a sua promessa. E é isso que nós também devemos fazer. Continuar a regar pela fé até que aquilo que você está pacientemente esperando tenha sido cumprido. Abraão esperou. E realmente que Deus pudesse nos ajudar, Deus pudesse me ajudar.
termos a graça suficiente de saber que tudo aquilo que a gente pedirmos, seremos dados, seremos concedidos, porque Ele prometeu e Ele não pode falhar, porque os céus e a terra pertencem a Ele. Desde que você está a pedir alguma coisa que está na terra, e certamente não há como você pedir algo que está num outro planeta, sei lá, pedir algo que está num outro planeta. Desde que você está pedindo, nem se estivesse num outro planeta, tudo foi criado por Ele e para Ele. Só quando a gente chegamos a uma revelação genuína de saber que tudo aquilo que a gente pedimos, não há nada que é impossível para Deus nos conceder, porque tudo é dele. Sim, está me fazendo pensar já agora. Alguém diz, mas pastor, está a falar de a gente ditar a nossa comida. Qual é a sua preocupação? Você não tem nada. Você não trouxe comida aqui na terra. A comida é de Deus, o dinheiro é de Deus, carne é de Deus. Você não tem nada. São simplesmente as coisas que Deus acaba canalizar, acaba nos dando para fazermos uso, e temos que fazer uso condigno, com sabedoria, com prudência e tudo mais, para que sejamos mesmo dignos dessas bênçãos. Meu Deus, sim, paciência. Esperando, dando tempo aos cozinheiros para poderem arranjar tudo, temperar e cozinhar e cozer-se e trazer. E no tempo certo você vai comendo. E Deus também precisa de ser dado tempo para Ele, porque há coisas que precisa. Vamos dizer que você está a pedir emprego. Uma boa coisa, um bom exemplo aqui a dar. Vamos dizer que você está a pedir um emprego. Talvez Deus precisa de trazer uma empresa, digamos, de América ou da África do Sul para vir e se instalar aqui em Tete, para você ser empregado nesta mesma empresa. Agora, se você não tiver paciência, como vai fazer? Porque aquela empresa que está na África do Sul tem que começar a ver necessidade de querer vir investir aqui em Tete. Quando chegar aqui em Moçambique, tem seus passos. Tem tempo que os moçambicanos vão exigir para ele começar a funcionar a empresa dele. E você tem que esperar. Essas coisas têm que ser conhecidas, têm que ser aprendidas. Você tem que orar e ter paciência para Deus começar a trabalhar em direção ao encontro da sua necessidade. Meu Deus. Noé teve paciência. Sim, Senhor. Noé teve paciência. Acho que já tem 1 hora de tempo, ainda. 1 hora de tempo e quanto? Noé teve paciência. Sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Deus disse, vou destruir este mundo com chuva. E Noé preparou isso por 120 anos. Ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caiu o orvalho do céu, nem nada por todos os lados era igual e poerento como antes. Isso foi por 120 anos. Mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Glória a Deus. Deus sempre costuma provar a gente para ver se temos paciência. Isso é correto. Deus disse a Noé. Agora, olha, Noé, quero que entres na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que suba ali ao alto, para que possa aparecer pela janela. Quero que entres e quero que digas ao povo:
O que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhes isso. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca, não havia nada de chuva. Porém, Noé se preparou e colocou impermeável para poder aparecer de vez em quando. E pode ser que contou as suas noras. Puseram a sua, né? As suas noras e demais pessoas da família. Oh, glória, amanhã verão algo que nunca tem visto. Porque por todos os céus haverão nuvens escuras e relâmpagos. E a espada de Deus partirá as nuvens e ele condenará estes pecadores que nos têm rejeitado estes 120 anos. Vejam bem. Agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão nas margens, aqueles que vivem nas margens, se as coisas custarem, vai daquele lado. Se as coisas custarem, vai daquele lado. Se está com os descrentes, vai ao lado dos crentes. Se está com os crentes, vai no lado dos crentes. Vive nas margens. Meu Deus, é um lugar muito perigoso para se viver, sabe? Eu não quero viver nas margens, quero viver nas profundezas da bênção de Deus. Sim, porque nas margens como margem. E sim, quando um animal vem para beber água, não bebe a água que está nas profundezas, bebe a água que está nas margens. Quando começa a se secar também, começa a secar de lá. Não começa a secar mesmo nas profundezas. Agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão nas margens, porém nunca entram de todo o coração. Oh, meu Deus. E ainda os tempos de hoje em dia, alguns deles disseram, pois é possível que aquele velho tenha razão. Iremos amanhã por umas quantas horas para ver que sucede. Que sucede? Ao amanhecer no dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol, como sempre. Noé apareceu pela janela e disse, olhe, não há uma só nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse a um dos crentes fabricados, oh, já sabia que tu eras um daqueles. Havia visto que tinha muitos interessados. Muitas das vezes, quando alguma coisa não acontece, as pessoas têm aquela tendência de saber, eu sabia que isso aqui não ia funcionar. Mas você não disse, por que não disse antes de funcionar? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Como que você sabia? Além de dizer que eu desqueria, ele dizia que eu sabia. E o crente fabricado, oh Senhor, dispense-me unicamente é que isto havia me animado. Estava assim meio rindo e não encontrava a palavra. Porém, Noé teve paciência, disse, se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim disse Deus. Aqueles lhe perguntaram, Noé, quando te disse isso? Faz 120 anos. Tenho chegado até aqui e agora unicamente estou esperando. Mas adiante encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja. Está vendo? Deus também é paciente esperando a igreja para que se prepare. Deus é paciente esperando a você para se preparar. Se Deus não fosse paciente com você, teria lhe matado. Teria lhe acabado. Porque às vezes você tem revelado natureza mesmo esquisita. A gente revelamos mesmo tolice, como descrente, como não se cresce, nem que se existe Deus ou não. A gente às vezes se conduzimos como maluco, como tolos, como o mundo se conduz. A gente às vezes falamos de qualquer maneira, mas Deus sempre é paciente, esperando que a gente possamos atingir essa estatura de varão perfeito. Mas ela estará ali, não tenha temor.
Ele o prometeu. Temos estado esperando todo este tempo para ver a ressurreição. Haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Haverá um arrebatamento. Não tenham temor. Venha o que vier, o mesmo Deus que prometeu a Noé para chover, e ele confirmou aquela palavra, é o mesmo que prometeu o arrebatamento. E o arrebatamento estará aqui um desses dias. Sem falta. Um desses dias estaremos a falar a respeito dessas coisas enquanto que estamos do outro lado. Depois do arrebatamento terá acontecido. Todas essas coisas que nós temos repetidamente aqui falando, algum desses dias, o mesmo Deus que confirmou para Moisés vai confirmar também para nós. Noé estava aí profetizando. E é isso que estamos a profetizar de novo. Deus já prometeu, espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia, você despertará. Ele o prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo não se pode morrer. Não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso no qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele nos pode despertar. Amém. Jó disse, Ele chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupe. Ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Noé esperou e passou o 4º dia e nada de chuva. Disse, está bem, sucederá. Com toda a paciência. Posso imaginar a senhora de Noé dizendo, querido, estás seguro? Não fale já assim. Ele teve paciência porque teve fé. Teve virtude e ciência de que Deus já havia dito a verdade. Teve temperança, não se desanimou, nem disse como nós diríamos. Eu não sei o que estará sucedendo. Já perdi toda a minha popularidade. Não, Senhor. As pessoas já não me querem. Penso que será melhor sair e começar de novo. Não, Senhor, não foi assim. Ele teve paciência. Deus prometeu, Deus o fará, porque assim o disse Deus. Deus, basta dizer, está consumado. Os céus e a terra passarão, todavia a palavra dele não passará. Talvez tentar encorajar aqueles que seguiram aquela lista e apanharam alguma coisa e invocaram, pediram perante o Senhor. Este é o momento oportuno para que você não deixe passar, não diga que não há nada aqui neste restaurante. Continue sentado, as coisas estão a ser cozinhadas, as coisas estão a ser cozidas. Quando estiver cozidas, há de ser servidas. Você será servido o desejo do seu coração. Deus vai lhe dar o serviço que você está a procurar. Deus vai lhe curar, vai lhe dar dinheiro que você está a procurar. Deus vai lhe dar tudo que você almeja ter. Vai lhe dar um negócio que vai lhe ajudar. Vai abençoar o seu projeto. Sim, Ele sabe quando colocar a sua mão. Tudo está a ser preparado, tudo. Se você está à procura de cliente, Deus vai lhe dar cliente. Meu Deus, posso imaginar ao filho de Noé chegando ante seu pai depois de passar a mão por seus cabelos longos e grisalhos, porque Noé já tinha 600 anos. E ele diria, pai, eu sei que és um grande patriarca e te amo muito, mas será possível que hajas errado um pouquinho?
Ele diz, oh, não. E por que não? Porque Deus tem dito isto. Respondendo ao seu filho. Porém, papai, já temos estado aqui 6 dias. E temos estado aqui nesta arca tão seca que tem breu por dentro e por fora. E temos estado construindo-a por tantos anos, e tu ali pregando, até que tornaste com os cabelos brancos e calvo. E agora aqui estás sozinho, que tal e tal coisa sucederá? E as pessoas estão rindo, estão atirando tomates podres, etc., para o lado da arca. Olha, pois o que estás fazendo? Dá-te conta. Filho, tenha paciência. Estás seguro? Choverá. A nora começou a dizer, pai, tu sabes que choverá. Porém, temos estado esperando todos esses anos e preparando-nos. E tu disseste, faz já 1 semana que choveria, e agora estamos todos dentro e a porta está fechada, e agora estamos caminhando para cima e para baixo aqui dentro, e o sol brilhando tão quente como sempre. Choverá. Mas como sabe, assim disse Deus. Agora, quando você chegar a esse ponto, então acrescentam. Porém, se não a tem nessa forma, é melhor não tratar de acrescentar, porque não servirá. Não servirá para cura, nem para nenhuma outra coisa. Tem que ligar-se com o mesmo material com o qual se vulganiza. Isso é correto. A gente tem que acrescentar e paciência com as promessas de Deus. Sim, Senhor. Noé creu nisso e teve paciência para com Deus por 120 anos. Oh, amados irmãos, que Deus possa nos dar graça suficiente para sermos pacientes com Ele. Porque Ele é a própria fonte de paciência. Ele falou as coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Nós sabemos que não era dia, era anos. Mas ele esperou com toda a paciência. Moisés teve paciência com Deus. Sim, Senhor, Deus disse a Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo, tenho visto suas aflições e vou libertá-los, vou te enviar. Então houve um contraste ali entre Deus e Moisés, e Deus lhe mostrou sua glória. Então Moisés disse, já vou, já que tinha visto a glória de Deus. Moisés teve fé. Deus disse, que levas na mão, Moisés? Disse, uma vara. Deus disse, lança no sol. A vara se tornou serpente. Então Moisés disse, oh Deus, meu Deus, oh Deus meu. Disse, levanta, Moisés. Se posso converter a vara numa serpente, também posso torná-la em sua forma original. Aleluia, amém. Se Deus me pode dar vida natural, também pode dar-me vida espiritual. Se Deus me pode conceder o primeiro nascimento, também pode conceder-me o segundo nascimento. Amém. Se Deus me escolheu, meu Deus, isto aqui é forte. Se Deus me escolheu entre milhares, quando a concepção aconteceu no ventre da minha mãe, no ventre da sua mãe, havia precisamente milhares de sementes que queriam também se misturar com o óvulo para que fosse nascido. Mas Deus escolheu a você para que fosse nascido. E se Ele te concedeu o nascimento natural,
aquele mesmo que te escolheu entre milhares para você ser nascido naturalmente falando, ele é capaz, é o mesmo que escolheu neste mundo repleto de pessoas, para que você também pudesse fazer parte do novo nascimento, parte do nascimento espiritual. Se ele puder fazer isso, ele é capaz, porque tudo isso foi designado por ele e para ele. Sim, também pode conceder-me o segundo nascimento. Amém. Se Deus pode curar este corpo por meio de cura divina, também pode levantá-lo para a sua glória nos últimos dias. Oh, que beleza! Porque nós sabemos que a cura divina precisamente é um tipo da ressurreição dos mortos, não é? Posso lançar esta vara ao solo e convertê-la numa serpente, e também posso torná-la de novo numa vara, tomá-la pela cauda, toma-la pela cauda. Moisés a recolheu e ali estava uma vara, glória. Então se pode começar a crescer a ciência. Moisés, que se passa com a tua mão? Nada, Senhor, coloque a tua mão no seio. Muito bem, e agora? Branca como com lepra. Oh Deus, olha para minha mão. Volte a colocar em teu seio, Moisés. Tornou a colocá-la e tirá-la estava bem. Então começou a crescer, a acrescentar um sobre o outro. Sim, Senhor. Quando chegou ao Egito, em seguida encontrou oposição. Quando chegou, foi ali ao palácio e disse: Senhor Deus, o Senhor Deus diz, deixa ir o meu povo. Faraó, quero que entenda isso. Eu venho como representante de Deus. Tu tens que me obedecer. Faraó disse: obedecer? Sabes quem sou? E eu sou Faraó. E eu obedeço a ti, sendo que tu és... E eu obedeço a ti, sendo que tu és um escravo? Disse-lhe: me obedece ou perecerás. Podes escolher. Porque foi assim. Porque Moisés sabia o que estava dizendo. Ele tinha comissão, havia estado no deserto e havia falado com Deus. Tinha fé e sabia onde estava. Tu queres que eu te obedeça? Vai-te daqui. E eu te mostrarei. Mostra-me um sinal. Então Moisés lançou sua vara e tornou uma serpente. Agora Faraó disse: truque tão comum e fácil. Aproxime-te um pouco. Janes e Jambre, venham aqui, lancem suas varas. As lançaram e também se converteram em serpente. Agora, tu, um mago simples, vês aqui ante mim um egípcio, um faraó do Egito. E tu vês aqui com teus truques tão insensatos, teus enganos, lendo as mentes. Você sabe o que quero dizer? Oxalá o entendam. Telepatia mental, etc. Vem aqui com essas coisas, pois nós podemos fazer as mesmas coisas. Agora Moisés não disse: oh faraó majestoso, sua excelência, perdoa-me, eu serei teu escravo. Não, Senhor. Se pôs firme, correto? Firme. Não teve dúvidas. Deus lhe disse: fique quieto, eu vou te mostrar algo. Quando você ter feito exatamente como ele te tem dito, e pare com tudo, tem falhado, fique firme, tenha paciência. Graças a Deus. Você já orou, já pediu, e Deus prometeu esse pedido. Não volte para trás, não afrouxes.
Fique parado ali, fique firme, tenha paciência. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai tirar essa situação, Deus vai resolver este problema, Deus entrará em cena, confirmará, vai te dar o desejo do seu coração. Deus vai ajudar os seus filhos, Deus vai ajudar a sua família. Deus entrará em cena no seu serviço. As coisas estarão bem alinhadas, porque você pediu embaixo daquilo que Ele prometeu. Não se afrouxe, não recue. Fique paciente e fique firme. Tudo estará bem. E Moisés não disse, aliás. Muitas das vezes a gente temos dito, aliás, orou 2, 3 dias sem resposta. Aliás, pensei que Deus podia me responder. Não volte para trás, não se afrouxe, não recue. Fique firme com toda a paciência. Deus fará bem a sua promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Espere no Senhor, tenha paciência. Sim, Senhor. Espere no Senhor, tenha paciência. Agora Israel estava a ponto de sair do Egito. Houve grandes oposições, mas Moisés esperou. E logo chegaram ao deserto. Agora, não era mais de 3 ou 4 dias de viagem, porque apenas são... Agora, não eram mais de 3 ou 4 dias de viagem, porque apenas são como 64 quilômetros de onde cruzaram o Mar Vermelho, até onde entraram na Terra Prometida. Mas Moisés esperou no deserto por 40 anos, teve paciência. Essa é a verdade. Ele esperou 40 anos. E nós devemos também ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com nossos irmãos. Pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo. Isso foi o que causou com que não entrasse. Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entendam esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro. É algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Agora já são 33 anos o profeta a pregar. Ter paciência. As mulheres ainda cortam o cabelo. Mas tem que ter paciência. Ter paciência e esperar. Se a gente não a tem, então não trate de edificar sobre isso. Meu Deus. Veja como o profeta tinha que ter paciência com a igreja. Nós também, como pastores, temos que ter mesmo paciência. Paciente com a igreja. Porque você tem uma visão. Você está tentando levar o barco a um determinado porto. E às vezes as pessoas podem não compreender, mas você tem que ter graça e paciência de continuar parado, continuar a mostrar exemplo, continuar a trazer a coisa, até que as pessoas possam entender o que está se a tratar de concreto. E às vezes as pessoas podem pensar que este homem é pro mal, que ele faz as coisas ou fala as coisas, mas chegar-se a um momento, quando você for paciente, em que as pessoas vão entender que afinal este homem não está aqui para nos fazer algum mal. Está aqui para o nosso bem. Está aqui para nos ajudar. Está aqui para nos mostrar o caminho da salvação. Se o profeta teve que ser paciente por 33 anos com a igreja, nós também temos que ser pacientes com a igreja. Temos que ser pacientes com as nossas mulheres. Às vezes, a mulher não chega a um ponto mesmo de obedecer o seu marido na totalidade. Ela ainda tem a sua maneira de ver, ainda tem a maneira de fazer as coisas.
ainda não está sujeita, ainda não sabe como ser governada, essas coisas todas, tem suas ideias totalmente contrárias com o marido, mas você como marido tem que continuar paciente com ela, orando, esperando que o Senhor que prometeu, você vai entregá-la sempre nas mãos do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Ter paciência. Uma vez que aquele povo tão rebelde foi tão impaciente, que fizeram com que Moisés fizesse mal. Mas quando chegou o desafio, Deus se enfatigou com as pessoas e disse: separe-te, Moisés, porque vou acabar com todos e começar de novo. Então ele se pôs na brecha e disse: Deus, não faças. Por quê? Teve paciência com o povo que estava se rebelando contra. Poderíamos nos fazer isso? Senão, então não trate de construir sobre isso, porque isto não muda. Assim foi vulganizado o primeiro e assim tem que ser cada um. Se não é vulganizado desta maneira, então não pode chegar à estatura de ser morada do Deus vivo, do Deus vivente. Se não tem paciência um para com o outro. Meu Deus. Sim, amados irmãos, temos que ter essas virtudes. Ser paciente com Deus, paciente uns aos outros. Quando Deus promete alguma coisa, estamos agora neste momento em que estamos esperando do arrebatamento. É um momento em que devemos ter toda a paciência. Cada dia que passa, um crente verdadeiro, como Noé, que sempre levantou-se pela manhã, naquela janela, para tentar olhar, para ver se as nuvens já estão ali para começar a chover. Nós também temos que ter essa paciência e esta graça, cada dia que passa, esperando que seja o dia em que ele virá. Se ele não vier hoje, se o arrebatamento não acontecer hoje, espera que aconteça amanhã. Se não aconteça amanhã, espera que depois da manhã aconteça. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, assim sucessivamente, até que haja acontecido o arrebatamento. Não é algo que você pode empurrar para longe e dizer que ainda estamos aqui, ainda há tempo. Não há tempo. Onde está tempo aqui? Tempo já não há. Não há tempo para nada. Estamos a viver até fora do tempo. Que o arrebatamento até poderia ter acontecido há muito tempo. Mas Deus é simplesmente paciente conosco, para que alguns não pereçam. Haveria alguém que diz: ó Deus, me ajuda. Me dê, Senhor, acrescente essas coisas em mim. Essas duas pedras que eu acabei de ver aqui é temperança. Oh, Senhor, às vezes eu nem sei como falar, nem sei como responder. Às vezes eu falo como um tolo, como uma tola. Às vezes perco paciência com todo mundo. Mas me ajude, Senhor, para ser um crente com toda a paciência, com toda a temperança, para que a minha língua seja uma língua adubada, não uma língua como de uma serpente pronta para ferir as pessoas. Me ajude, por favor. Quero ser paciente contigo, esperando para que confirme a tua palavra. Quero ser paciente com a minha família, paciente com os irmãos, paciente com a igreja. Oh, Senhor, me dê graça para eu ser paciente. Me dê uma tal paciência que nunca pode fraquecer, mas de uma paciência firme.
Moisés, quando foi no Egito, pensou que aquilo ia ser muito fácil, só chegar a dizer que Deus me enviou e no instante Faraó podia largar. Mas Faraó, o demônio, não larga fácil, às vezes continua agarrado. Mas você tem que continuar com paciência, orando, regando, até que colha o produto final. Ajuda-me, ó Deus. Encha o meu coração com essas virtudes, Senhor. E eu, quando for colocado ao lado, e essas coisas colocadas aqui, quero ver cada coisinha refletindo em mim, na minha vida. Senhor, não quero continuar a ser achado sempre em falta. Quero que essas coisas estejam em mim, para que eu saiba que já atingi a estatura do varão completo. Ó Pai Celestial, mais uma vez chegamos até aqui, o fim deste culto. A palavra já foi falada, muita coisa já foi mencionada aqui. Senhor, nos ajude nesta hora final da história da igreja na terra, nesta reta final, em que foi dito que eles sem nós não podem atingir a perfeição. Não podiam atingir realmente a estatura do varão completo sem que venha a última era. E aqui estamos, ó Pai, diante da tua face. Ó Senhor, o nosso desejo, o nosso maior desejo neste momento é para que quando essas coisas fossem colocadas aqui, esta imagem colocada ao lado e nós ao lado, pudéssemos ver aqui as coisas se interagindo, essas coisas se refletindo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai. Cria em nós a temperança que é necessária para sermos capazes de falar como cristão, sermos capazes de responder como cristão, responder uns aos outros como cristão, respondermos, ó Pai, como família, como lar. Senhor, em todo lado onde somos provocados, termos a graça de podermos responder com carinho, responder com humildade e singeleza de coração. Nos ajude, ó Pai Santo. A hora está se aproximando quando tirarás a sua igreja da terra. Queremos ser encontrados com essas coisas, ó Pai, reinando em nós, manifestando-se em nós, para mostrarmos ao mundo a natureza divina, que é a própria natureza de Deus. Porque essas coisas que nós estamos a ver é a própria natureza de Deus. Quando ela estiver em nós, seremos santos como nosso Pai que está no céu é santo. Ajuda-nos, ó Pai. Às vezes somos tão impacientes que quando a gente pedimos de alguma coisa, quando não somos dados, acabamos pensar que Deus não responde às orações. Ai, Senhor Deus, tira essa natureza impaciente em nós e nos dê a paciência divina, a paciência proveniente de Ti, ó Senhor. A paciência, Senhor, que acabamos de ver aqui na vida de Abraão, acabamos de ver aqui na vida de Noé, acabamos de ver aqui na vida de Moisés. É isso que almejamos ser, ó Deus. Não queremos ser simples igreja ou simples crente, mas queremos ser crente com essa natureza divina. Coloque isso em nós. Dê a cada um. Foste Tu que nos deu o primeiro nascimento. Almejamos, ó Pai, pelo segundo e nascimento espiritual, o novo nascimento. Concede a cada um, Senhor, do Teu povo espalhado por esta cidade, espalhado, Senhor, por este Moçambique grande. Senhor, deixa no coração de cada um
haja uma mudança. Senhor, permita que essas coisas todas não sejam simplesmente para a gente parar e conhecer que a estatura do varão completo é isto, aquilo e aquilo, sem que isso esteja em nós. Queremos fazer participante desta natureza divina em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos. Permita, então, Pai Santo, que neste momento que vamos descansar, possamos descansar meditando, Senhor, e sermos pacientes como acabamos de ver, que nem para se alimentar de algo no restaurante precisa de ser paciente, esperando para que as coisas possam ser arrumadas. Senhor, já fizemos as nossas orações, já apresentamos aquilo que vimos na lista. Senhor, dê-nos graça de termos paciência com Deus, esperando para que Ele cumpra a sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Que este momento, Pai Santo, seja assinalado nas nossas vidas. Concede isso, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoe-nos, ó Pai, onde faltamos essas coisas em nós. Que as coloque, ó Pai. Almejamos disso, Senhor. Cada dia que passa, queremos também ter paciência para esperarmos o arrebatamento. Senhor, até que aquele dia venha, queremos estar esperando, regando a nossa fé, a nossa paciência, sabendo que o mesmo Deus que fez bem as promessas que os patriarcas esperaram, a ressurreição dos mortos, e finalmente chegou-se um momento em que o Senhor tirou a todos que estavam no paraíso. Senhor, sabemos que também que o Senhor virá tirar a todos também que estão em Cristo. Aqueles que nasceram de novo serão, ao abrir e fechar de olho, transformados e arrebatados. Senhor, nós encomendamos nas tuas mãos neste momento e queremos dizer que obrigado. Aceite a nossa maneira humilde de te agradecer. E conceda, Senhor, a petição de cada um, que essas virtudes se acham em nós. Concede isso, ó Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.